capítulo 5, versículo 12. É algo que Deus tem me revelado, que me chamou muita atenção de uns anos para cá, esse ponto, porque desde criança a gente sempre escuta, quem nasceu e cresceu na igreja, sobre Davi, o maior rei, Jesus filho de Davi, todas as coisas mais. E de fato tem coisas novas que eu tenho aprendido sobre Davi, porque a Bíblia sempre se renova. Amém, igreja? Amém. Cadê os crentes? Amém. Cadê os avivados? Amém. Cadê os destruidores de demônio? Aleluia, glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó: e assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino. Foi nesse ponto aqui que Davi entendeu que ele tinha se preparado para ser rei. Ele até então só tinha recebido a unção, ele até então só tinha se derramado um óleo no sacrifício ao Senhor, mas até então ele não sabia que era para ser rei. A revelação, a promessa se revela no processo. Existem coisas que foram liberadas na sua vida, existem promessas, existem uma unção derramada do Espírito Santo que a gente às vezes não entende até onde Deus quer nos levar, até onde Deus quer nos colocar. Mas isso só vai ser revelado se a gente perseverar, se a gente aprender a confiar, se a gente aprender a se treinar em meio às dificuldades. E Davi, nesse meio, depois de anos e anos que se passaram, em 2 Samuel, capítulo 5, 12, fala, ele agora entendeu que o Senhor o havia confirmado sobre ele. Já. Não por amor a ele, mas por amor ao seu povo, por amor às suas promessas. Querido, entenda uma coisa, tem muitas coisas que a gente não vai entender no momento, só vai entender depois. Mas a questão é, você vai confiar em Deus e meus processos? Como o irmão Leandro disse muito bem na quarta-feira, ele foi para o caderno de Adulão. Só um homem endividado, ferrado, só, entre aspas, bandido. Mas ele foi fiel. Ele aprendeu a liderar e transformar aqueles homens em guerreiros. Tudo o que Davi passou foi um treinamento para ele ser rei. Deus está falando aqui? Sim ou não? O que eu estou querendo dizer? Juanito, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Tudo que nós estamos passando é um treinamento para algo que vai se revelar se você for aprovado, se você for perseverante, se você for fiel em meio às adversidades. Mas só vai ser revelado quem for fiel no processo. Então, querido, Davi reconheceu o propósito da unção e da presença de Deus na vida dele. Para quê? Ser rei de Israel. Toda unção derramada é para fazer algo. Toda unção é para quê, gente? É para fazer? No Velho Testamento, o Espírito Santo se apoderava em certos momentos para certas atitudes e certas ocasiões para certas conquistas. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, o Espírito Santo foi selado em nossas vidas. O Espírito Santo não fica só na parte da manhã, não fica só alguns minutos, não fica só algumas horas, fica 24 horas por dia. Você foi selado com a presença de Deus, com o Espírito que habitava em Jesus. Pelo amor de Deus, cadê os avivados? Querido, isso é maravilhoso, porque todos os feitos, grandes feitos de Israel, que a gente vê no Velho Testamento, foi porque o Espírito Santo se apoderava das pessoas. Teve um deles, se você ler comigo, o irmão Leandro leu, que assim que o óleo foi derramado sobre Davi e foi feito sacrifício do Senhor, o que a palavra diz? Que o Espírito se apoderou de Davi. Adivinha, o Espírito já foi apoderado em nós quando a gente aceitou Jesus. E Davi, antes de ser apoderado pelo Espírito, ele já tinha derrotado o leão e o urso. Depois de ser tomado pelo Espírito, ele venceu gigantes. Existem coisas que você só vai conquistar por Deus.
Existem promessas que você só vai realizar com Deus. Você já pode ter derrotado leões e ursos até aqui, mas só derrota gigantes quem tem a presença. Só derrota gigantes quem tem a. Então não tema. Não tema esse gigante que se levantou. Pode ser um gigante do desemprego, pode ser um gigante da fome, um gigante da rejeição, um gigante de algum trauma, de alguma falta, de alguma saudade. Ei, você tem o Espírito Santo de Deus. E toda a unção que é derramada por um propósito, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus me ungiu para pregar as boas novas. Toda unção derramada do céu é para algo. Não é para eu ficar em casa, não é para eu ficar só na igreja, não é para eu ficar rodopiando somente, não é para eu ficar fazendo aviãozinho, não é para fazer chá, dança, canta. A unção é para obras, para eu fazer obras maiores. Por isso que Jesus falou: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha, para que vocês também façam obras maiores do que eu. Sem o Espírito Santo não tem como fazermos nada para Deus. Existe um propósito por trás da unção que Deus te deu. Fala para o seu irmão do lado, como profeta: Deus te deu uma unção. Então não use a unção da maneira errada. Não use a unção fora do propósito. Agora, abra comigo, Adriele, por favor, e se você estiver na Bíblia, Atos 13, versículo 21. Quem pode abrir a Bíblia e ler primeiro? Atos 13, versículo 21. Atos 13, versículo 21. Que eu vou trazer uma nova que eu descobri também hoje, que eu fiquei, meu Deus, que coisa linda. Quem abriu? Lê com essa alta, José, rápido, Atos 13, 21. Então eles pediram um rei, e Deus lhes declarou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto deu espaço de 40 anos. Saul reinou quantos anos? Não, fala alto, pelo amor de Deus, todo mundo agora ouvir. Saul reinou quantos anos? 40 anos. Guarde bem isso. 40 anos reinou Saul. Porque o povo de Israel pediu um rei. Deus era o rei dele, eles pediram um rei, então tá bom, vou escolher Saul. E aí a gente sabe o enredo. 1 Samuel, agora abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel por 2 anos. Em Atos a gente vê que foi 40 anos. Sim ou não, igreja? Perfeito. Quem está comigo diz amém? Não, só poucos aí. Quem está comigo diz amém? Então entenda uma coisa. Saul já era adulto, e algumas versões está. Saul tinha 30 anos quando começou a reinar Israel. Agora, versículo 13 e 14 de 1 Samuel, capítulo 13. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu, versículo 13 desse mesmo capítulo. 1 Samuel 13, 13. Abre aí. Você não obedeceu a ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse, olha só, se tivesse o quê? Se tivesse o quê? Ele teria deixado que você e seus descendentes, o povo de Israel, para... A gente nunca teria ouvido falar de Davi. Saul teria sido o maior rei de Israel. Mas infelizmente tem gente que acha que por ter sido escolhido por Deus, por ter sido liberado por Deus, ter derramado uma unção sobre ele, acha que pode usar fora do propósito. Quantos pastores vocês já viram famosos que caíram nos anos 90, que caíram em pecado porque tinha unção, tinha propósito, mas começou a desvirtuar, começou a usar fama para fazer outras coisas, prazeres carnais, caíram entre tantos outros cantores, entre outros, perderam aquilo que Deus tinha derramado para eles, porque desobedeceram. Então, querido, o fato de eu ter sido escolhido, o fato de você ter sido escolhida, abençoado por Deus, tendo o selo do Espírito Santo, não é direito.
para você usar de libertinagem. Não te dá direito de você sair fora do propósito, porque isso pode te fazer perder o reino. Isso pode fazer perder a promessa. Foi isso que fez os hebreus morrerem, a maioria no deserto. Tinham promessa? Sim. Mas desobedecer? Tem muita gente que não entende para mim. Vive desobedecendo a Deus. Eu falo, oh, vida ao céu. Por que eu estou passando por isso? Meu querido, são suas escolhas que te fizeram você estar onde você está hoje. Deus te mostra o caminho de vida e de morte. Aí você escolhe morte e fala, Deus não queria que você estivesse aí, mas Ele te deu livre-arbítrio. Ele não quer que você fique na presença dEle por obrigação. Ele quer que você fique por amor. Agora que a gente acabou de ver, olha o versículo 14. Mas agora você não continuará, você desobedeceu ao e por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer e o fará chefe desse povo. Entenda uma coisa, no próximo versículo você vai ver que é melhor obedecer do que tem muita gente sacrificando família, sacrificando trabalho, sacrificando promessa por não obedecer. Agora que ele entenda, ele falou em algumas versões, deveria que nem a TNH agora, não sei se você conseguiria mudar a versão, fala assim, o Senhor já tem buscado o tipo de homem que Ele quer. Saul reinou quantos anos em Israel? 40. Mas no primeiro ou segundo ano, ele recebeu o impeachment do céu. Ele foi escolhido por Deus, fez grandes coisas no primeiro ano. No segundo já vacilou. Começou a desobedecer, começou a desandar, começou a roubar, começou a fazer um montão de coisas a Deus. E Deus falou isso, ó, por causa disso, Ele ia te dar o reino para sempre. Você e toda a sua descendência ia reinar. Mas por causa da sua obediência, você perdeu e Deus já está procurando outro. Só que, querido pai, se a gente conjecturar aqui, ele reinou 39 anos ou 38 anos rejeitado por Deus. Tinha coroa, tinha um trono, tinha um rei, mas não tinha autoridade. Não tinha bênção. Não acha que a sua posição ou o status que você está hoje é a bênção do Senhor ou é a aprovação de Deus sobre esse caso. De repente você já foi reprovado e está em desobediência, mas o cargo é tão alto que você não quer rebaixar. O título é tão bom que você fala, pô, vou deixar a coroa aqui, nada. Deus não me quer mais, mas eu vou continuar aqui. Que importa que os homens acham que eu sou rei. E hoje em dia no Instagram é muito fácil parecer ser rei, parecer ser rainha, mas só Deus sabe o que está no offline. É muita gente aplaudindo pelos homens no Instagram, muitas curtidas, muitos likes, muitos views, mas é reprovado pelo céu. Então, 38 anos a 39 anos que Deus já tinha o rejeitado. Ele ficou no trono apenas um ano com a aval de Deus. Então, querido, Deus já estava o quê? Buscando outro, sim ou não? Só que agora, vai comigo, Drica, e você também na sua Bíblia agora, em nome de Jesus, crente, aprende a abrir a Bíblia, ou no celular, não sei onde você está. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Pode falar agora, filho? Posso falar? Davi tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Saul reinou quantos anos? 40. Foi rejeitado do segundo ano, sim ou não? 39 anos. Davi reinou com 30, sim? 10 anos então, Davi não tinha o quê? Nascido. Deus já estava buscando, mas Davi tinha
Posso continuar? Querido, alguém que nem havia nem nascido, mas Deus já tinha determinado antes da fundação, antes da criação, porque Saul já havia sido rejeitado antes de Davi nascer. Como isso? Porque Deus escolheu antes da fundação do mundo. Efésios diz isso. Salmo 139, ele chega a falar: o Senhor me teceu, todos os meus dias estão escritos no livro, quando eu nem era forma, não tinha forma. Você já tinha minha vida no teu livro. Então, querido, entenda. Você, fala para o seu irmão lá, pega a mão dele, na mão dela, não sei. Como o profeta fala, você não foi escolhido porque nasceu. Você nasceu porque já foi escolhido antes da fundação do mundo. Querido, você não é um acidente. Você não é uma noite casual. Ei, você não foi esquecido. Você foi um plano de Deus para esse tempo. Cadê os avivalistas? Pelo amor de Deus, você não é um acidente. Você é um projeto de Deus. Mas pastor, minha mãe, meu pai, não sei o que, querido, eles só precisaram de um ventre fértil para trazer você à existência. Porque é sobre você e ele. E o que ele vai fazer a partir daí. Porque a tua história vai ser o testemunho para a glória de Deus. Pode bater palma para Jesus? Sabe por quê, querido? Eu posso continuar? Tá bom aqui. A sua história não começa na concepção, começa na criação. Você não é o erro de uma noite nem um acidente, querido. Então Davi foi ungido. Saul já governava há anos e nem era nascido, mas Deus já tinha escolhido. Isso é louco demais, querido. E aí passa. Davi foi ungido, mas ele não sabia que ele tinha sido ungido como rei. Porque Saul, Deus só fala para Saul. E ele fala: eu vou ungir um rei na casa ali. E Deus já sabia quem era. Porque antes da fundação, antes da criação de Davi, antes da minha existência, ele já sabia. Porque Deus já havia preparado. E aí, ele chega na casa de Jessé e fala: vou fazer um sacrifício. Só fala isso. E derrama o óleo sobre ele, a unção sobre ele. Porque Deus já derramou a unção de Espírito Santo sobre você, amém? Mas a sua promessa só vai se revelar à medida que você for fiel, à medida que você for no processo. Davi só entendeu, como a gente leu no primeiro versículo, 2 Samuel 5,12. E assim Davi entendeu, com 30 anos, Davi entendeu que era para ser rei. Com 30 anos, foi ungido. Alguns historiadores falam com 16 anos, por volta, 12, alguns falam mais, alguns falam menos. Mas só com 30 anos, ele foi entender que aquela unção, aquele Espírito se apoderou dele para ser rei. Aí você fala comigo: pastor, por quê? Fala. Isso, eu vou pegar esse lado. Fala comigo. Só esse lado, gente. Cadê, gente? Vem esse lado. Vamos ouvir, fala. Ele entende uma coisa: se Deus já tivesse revelado o propósito do destino de Davi, ele teria sido morto antes. Que rei? O que Herodes fez quando falaram que ia nascer um rei? Mandou matar todas as crianças. O que tu acha que Saul vai fazer? Foi ungido um maluco para ser rei lá em Jessé, lá no interior. Manda matar todo mundo, filho. Às vezes você acha: pastor, mas eu fico na caverna. Pastor, eu estou no interior. Pastor, ninguém me vê, querido. Deus está te escondendo para te proteger. Ele está em criança e fala assim: mas pastor, eu tenho tanto potencial, que não sei o que, mas eu me sinto no escuro, me sinto sozinho. Querido, uma semente é colocada o quê? Mas eu fui enterrado. Você não foi enterrada. Você não foi enterrado, você foi plantado. Pode levar a palavra de Jesus. Querido, mas à medida que a semente morre, você morre para si mesmo, que Deus vai mudando a tua vida, você vai crescendo. Você vai crescendo, e uma hora começa a nascer o caule, começa a nascer as folhas, e os frutos vêm.
E é como aquela canção diz, vai ser tão lindo. Querido, entenda uma coisa. Se Davi tivesse sido revelado, Deus teria quebrado o princípio, sabe por quê? Em 1 Timóteo 3, versículo 6, diz assim: não seja neófito, não consagre alguém que é novo na fé, porque para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. Se Deus tivesse falado para um menino de 16 anos, você é rei de Israel, então, como é que tu acha que deveria ficar? Como é que tu acha que ele ia olhar para os irmãos? Me respeita. A soberba ia crescer ou não ia? Todo mundo. Aí, tá vendo? Você me esqueceu, pai? Se ajoelha agora. Me exalte. Tem coisas que são tão grandes que Deus vai fazer na tua vida. São tão maravilhosas que Deus vai fazer na sua vida. Quem está pegando? Quem vai viver? Tão grandes, tão maravilhosas. Coisas que olhos não viram, ouvido não ouviram. Que Deus não pode te revelar agora para te proteger. Só vai ser revelado no processo, à medida que você trabalha, à medida que você avança nele. Davi, quando foi ungido, não saiu dali gritando: eu sou rei, eu sou rei. Ele não sabia. Só foi revelado com 30 anos. E Davi entendeu. 2 Samuel 5, versículo 12, bota aí. E assim Davi, com 30 anos, Davi entendeu que o Senhor havia contado. Com 30 anos. 15 anos depois, vamos fazer os cálculos, 14 anos depois. De vários lutas, de vários processos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Entenda uma coisa, querido: a promessa já existia, mas só se revelou no tempo certo. A promessa, fala para o seu irmão, pelo amor de Deus, pega na mão dele, olha para ele, olha para ela se estiver longe e fala: a promessa já existe sobre a tua vida, mas só vai ser revelada no tempo certo, porque é o tempo certo para cada coisa que bate no céu. Tem gente aqui, quem é? Que já carrega o olho, já carrega a presença de Deus, mas ainda não entendeu o trono que o céu te preparou. E hoje Deus vai te dar discernimento do que está fazendo na sua vida. Quem recebe essa palavra diz amém. Então, glória a Deus, faz alguma coisa. Então, querido, Davi não podia saber de tudo desde o início. Se ele soubesse, o orgulho iria subir. Ele poderia tentar forçar o processo. Ele poderia chegar para Saul: lá, ó, Deus já usou Samuel lá, acabou o teu recado, meu irmão. E eu não ia, gente. Ia chegar lá: galera, cidade de Jerusalém, todo mundo, acabou, hein? Acabou, Saul acabou. Muda aí, nota do dinheiro, bota minha cara. E eu não ia, gente. Acabou, Deus ungiu. Ele poderia tentar forçar o processo. Ele poderia ter sido assassinado precocemente. Então, querido, entenda uma coisa, posso falar? O silêncio de Deus foi proteção, não rejeição. O esconderijo foi processo, não abandono. E a gente está passando por vários terrenos e fala: Deus, agora eu estou nessa caverna com 400 vagabundos, com 400 pilantras endividados, que não sei o quê. Não, ele treinou aqueles homens, todo eles guerreiros. Cadê os 400 guerreiros aqui? Aí fala assim: pô, de repente, vamos supor que a caverna do Ló aqui, tem que transformar vocês em guerreiros, filho. Os valentes de guerreiros, os valentes do Senhor. Era todo mundo endividado, ferrado, agora vai ser todo mundo bem de vida. Glória a Deus, sai daí, gente. Então entenda, querido, você pode estar ungido e ainda não entendeu o propósito. Davi foi ungido por Samuel ainda jovem, mas ele não entendeu o que viria depois. Ele continuou cuidando das ovelhas. Foi ungido, tal, não deve ter entendido nada.
Não, é esse e tal, fazer uma derrama óleo lá, mas já está vendo, chegou atrasado ainda. Que bagulho doido, cara. Derramou óleo, tem sacrifício aqui, amém. Toca agora, Deus, vou voltar lá para o pasto. É você e eu, a gente volta para o trabalho todo dia, mal sabe o propósito que Deus tem para a gente lá na frente. Cada dia derrama a palavra, você fala, caramba, o bagulho todo, Deus foi bom, o culto foi bem, você derramou óleo, derramou unção, foi mal mover, aí no dia seguinte tu volta para o trabalho. Vai para o Uber, vai para o salão, vai para a empresa. E mal sabe que Deus já tem preparado. Fala, a unção já foi derramada sobre minha vida. Querido, entenda, Ele continuou cuidando das ovelhas, como você e eu continuamos trabalhando dia a dia, sem saber que estava sendo treinado para governar o povo. Sem saber, você já está sendo treinado no propósito que Deus tem para você antes da fundação do mundo. Eu não sei o que é, não sei qual projeto, não sei qual área, mas eu sei o seguinte: não é para compreender, é para viver a palavra. O olho chegou antes da revelação, porque Deus testa o coração antes de te entregar a posição. O olho chegou antes da revelação, porque Deus testa o seu coração antes de te entregar a posição. A unção te marca para o futuro, mas é o processo que te molda para suportar o peso da coroa, o peso do vestido. Tem gente aqui sendo moldada em silêncio, porque o céu já está escrevendo uma história e um propósito maior do que você imagina. Porque nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha para quem Ele espera. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. E querido, no meio desse processo, adiantando aqui a palavra, Davi foi fugindo de Saul, que ele aprendeu a depender de Deus. Foi no esconderijo da caverna que ele aprendeu a liderar homens quebrados. Foi na rejeição que ele aprendeu a adorar sem plateia. Deus está te escondendo para te treinar um propósito que vai se revelar. A dor que você sente hoje é só um treino para aquilo que Ele vai te culpar amanhã. O vale não é o fim, é o caminho para a visão. Querido, nós passamos por provações, porque Deus está prestes a te dar uma promoção. Mas só vai ser promovido quem for fiel. A presença é o que garante a revelação. Davi foi ungido e a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus é poderoso nele. Ele já era um cara que amava a presença de Deus, e ele não tinha a presença dentro dele. E depois que a presença entrou dentro dele, ele não se afastou nunca mais. Uma coisa eu vou pedir ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar todos os dias na sua casa. Querido, Davi nunca trocou a presença de Deus pela pressa da posição, pela pressa da bênção. Enquanto Saul lutava para manter o trono, Davi lutava para manter a presença. Saul já tinha perdido o trono, mas ele lutava para manter. Mas ele já tinha perdido o quê? A presença. Nenhum trono se sustenta sem a presença. Nenhuma bênção de Deus, nenhuma promessa de Deus se sustenta debaixo da desobediência. Querido, Davi lutava para manter a presença, não o trono. Quem luta pela posição, pela bênção, pelo status, perde a unção. Mas quem luta pela presença, herda o trono sem precisar se vender. Porque a presença é mais valiosa do que qualquer cargo, título ou conquista. Porque a presença é que nos sustenta de pé quando o palácio se torna solitário. Então não perca a presença no meio do processo. Davi passou por perseguições. Quem aqui já passou por perseguições ou está passando? Davi passou por calúnias. Quem aqui já passou por calúnias? Tentarem mentir a seu respeito. Davi passou por perdas. Davi passou por traições. Mas atrás de tudo,
Deus estava guardando ele. Sabe, às vezes a gente fica indagando Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, porque tem gente que perseguiu, não fiz nada, está tudo tão bem, e está vindo uma perseguição. Às vezes a perseguição é só para te empurrar para o seu destino, porque você ficou na zona de conforto, você se acomodou naquilo que Deus já falou que já era para sair. E às vezes tem pessoas que nos perseguem para a gente aprender a depender mais de Deus. Às vezes tem pessoas que perseguem para a gente avançar mais forte, porque, querido, só persegue quem está atrás, é porque você já estava muito na frente. Querido, a caverna de Adulão não era o fim, era o útero do rei, que nasceria em Levanor. Toda lágrima que Davi chorou, gente, sim ou não? Chorou ou não chorou, gente? Chorou ou não chorou? Muito, chorou muito. Vê os salmos de Davi, gente. Toda hora ele chorava, toda hora ele cantava. É muito engraçado. As emoções são assim: tem hora que ele está bem, tem hora que ele está mal, tem hora que ele está bem, tem hora que ele está mal. Lê salmo. Era um poço de emoções e a nossa vida é assim, sim ou não? Tem hora que está tudo bem, tem hora que fica, meu Deus. Toda lágrima que Davi derramou foi ensaio. Cada aprovação foi integral, cada dor um passo para o seu chamado. Fala para o seu irmão do lado: você não está sofrendo à toa. Tem um propósito. Deus quer te dar lições preciosas ali. Então entenda, se você começar a buscar Deus e parar de perguntar por quê, mas perguntar o para quê. O que você quer que eu faça com isso, Deus? O que você quer me ensinar nessa lição? O que eu tenho que aprender com esse erro ou com essa atitude? Hoje Deus quer te fazer entender o que Ele está fazendo. E Davi entendeu aos 30 anos. Ele percebeu que tudo aquilo fazia sentido agora. Toda a luta que ele passou até então, toda a rejeição, toda a tentativa de Saul para matar ele, querido, toda a luta agora tinha uma explicação. Ele entendeu que Deus havia confirmado para ser rei. Agora é engraçado, né? Se ele soubesse que seria rei, nas 3 tentativas que ele teve para matar Saul, o que tu acha que faria? É verdade, né? Deus já me ungiu para ser rei, pode matar esse desgraçado. Mas como ele não sabia, não, isso é o jugo do Senhor. Se Deus for para tirar, Deus vai tirar. Querido, hoje Deus vai abrir seus olhos, em nome de Jesus. Chorar para a tua vida. Hoje Deus vai abrir os seus olhos espirituais, para você entender que nada que acontece na tua vida é por acaso. Nada que acontece ou está acontecendo na sua vida é por acaso. É Deus te empurrando para o propósito. Deus está querendo te revelar hoje que o trono, que a bênção, que a salvação, que aquilo que Ele tem para você, não é o destino final. É o altar do serviço que você vai adorar Ele e o propósito dele. Então, queridos, para terminar aqui agora, e para não ficar só no enredo de Davi, para você entender que isso vai acontecer comigo e com você, entenda uma coisa: José sonhou, sim ou não? Sim. Sonhou com o trono, mas acordou no buraco. Foi vendido, esquecido e injustiçado. Mas um dia, quando viu seus irmãos se curvando perante a ele como governador, ele entendeu: foi por isso que Deus me trouxe por aqui. José só entendeu o sonho também lá na frente. Foi por isso que eu fui vendido. Foi por isso que eu fui traído pela minha família. Foi por isso que eu fui lançado na cova. Foi por isso que eu fui colocado na prisão. Foi por isso que Potifar quase me matou. Foi por isso que e tal. Foi por isso que eu revelei o sonho, querido. Tem coisas que só vamos entender depois. Gênesis 50:20, quando ele entendeu, ele falou: vocês intentaram mal contra mim, pois Deus transformou em bem. A minha família tentou me matar. Entenda uma coisa: Deus permitiu que a família dele tentasse mal contra ele, mas Deus transforma todo o mal que fazem contra você, contra mim e contra nós, e Ele transforma isso em bem. Então não se preocupe, querido. Esse mal que está vindo sobre você, ou pode acontecer mais à frente, eu não quero, mas problemas vão acontecer. Na verdade,
É uma oportunidade de Deus transformar em bênção para a sua vida. Amém, igreja? Outro processo, Moisés ficou 40 anos no deserto. Por quê, gente? Está sendo treinado. Nasceu no palácio, foi criado como rei, mas depois foi levado para o deserto. Para depois o quê? Pegar o povo e ficar mais 40 anos no deserto. Ele já sabia tudo sobre o deserto. Tem processos que você só vai entender depois. Jesus, os discípulos só entenderam depois da cruz. Ele falou: vou morrer. Só depois que Jesus ressuscitou, eles entenderam. Querido, agora eu quero falar da coroa que você vai receber se você for perseverante. Posso falar? A coroa é para quem persevera até o fim. Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa que eu quero que vocês e eu conquistemos não é a coroa de reinado de homens, mas é a coroa da vida dada pelo céu. E para isso Deus está te preparando. Fala para o seu irmão do lado: a coroa já está preparada. A sua coroa no céu já está preparada, mas só vai receber quem perseverar e for fiel até o fim. Querido, então essa é a coroa que devemos procurar. Davi recebeu a coroa aos 30, mas só depois de muita guerra e fidelidade a Deus. Guarda o que tens, Apocalipse 3:11, para que ninguém tome a sua coroa. A promessa da coroa é real para cada um de nós, mas só recebe quem persevera no processo. E eu quero profetizar que eu e você vamos receber essa coroa naquele dia. O apóstolo Paulo entendeu isso, e ele entendeu, ele perseguiu os cristãos. Depois que caiu, ele começou a ser treinado 3 anos, depois ele começou a evangelizar, ganhar os gentios. E em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, na prisão, ele falou: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está guardada. Ele entendeu que a coroa já estava guardada para ele receber. Então, querido, em nome de Jesus, para terminar aqui agora, se coloque de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Você já carrega a presença. Você já carrega o óleo de Deus, que representa a presença. Mas ainda não entendeu como vai chegar na coroa. Você já foi separada, mas ainda está no esconderijo. Ainda parece que foi esquecido. Você foi chamado e chamada, mas ainda se sente esquecido e esquecido. Mas hoje, Deus está me trazendo aqui para falar para você e para mim, que Ele não te esqueceu. Que Ele está te guardando. Que Ele está vendo a sua luta. Que Ele está vendo a sua força. Que Ele está vendo a sua semeadura. E a colheita vem. A colheita vem. Deus está tirando todo véu que está tampando a sua vista e dando a visão da fé. Está renovando a sua fé hoje. Então, querido, para você parar de reclamar do processo e começar a adorar por causa da promessa que continua de pé. Querido, pare de reclamar do processo, é treinamento. Pare de reclamar do processo, é treinamento. E comece a adorar por causa da promessa. Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem promessa para a nossa igreja. Mas pare de reclamar do processo. Pare de reclamar do que falta. Comece a aprender. Comece a administrar. Comece a trabalhar. Comece a buscar a Deus. Comece a ser fiel. Comece a perseverar. Que Deus vai se revelar de uma forma nova. E mais para frente você vai entender. Eu passei por isso e por aquilo. Mas hoje Deus está confirmando a promessa. Aleluia. Queridos, o que parecia que era perda, na tua vida, pessoas que você perdeu, oportunidades, de repente um trabalho, parecia perda, mas na verdade é preparação para o novo que Deus tem para a sua vida. O que parecia abandono das pessoas que se diziam que te amavam, na verdade era livramento.
O que parecia atraso na minha e na sua vida, ou que parece que está sendo um atraso, na verdade, é um alinhamento. Deus está alinhando o seu coração com Deus. Deus está alinhando o seu propósito com Deus. E Deus quer te dizer essa noite: eu estou prestes a te promover, mas a tua promoção, a bênção que eu vou derramar sobre a tua vida, a promessa que eu vou cumprir na tua vida, não é para a tua glória, é para a minha glória, é para o meu propósito, não para o teu orgulho, é para o meu nome ser exaltado na terra. Não se esqueça disso. Não seja como Saul, que perdeu a presença. Fique com a presença, aguente o processo e prepare-se, porque a promessa está prestes a ser revelada. A unção já foi derramada, a presença já foi derramada, mas a compreensão só vai vir depois. A coroa já está preparada. Deus só está esperando você se alinhar, em nome de Jesus. Você que ouviu essa mensagem, você que entendeu essa mensagem, Deus falou contigo de alguma forma, e você quer vir aqui na frente para receber uma oração. Eu não sei se todo mundo aqui já é salvo, mas se tem alguém aqui também que não foi salvo e quer aceitar Jesus, quer voltar à presença, ser reconciliado com Jesus, essa é a sua chance para voltar à presença. Mas você também que já está na presença, você que já está na presença, e querido, entendeu que tem um processo, e que Deus está trabalhando, e você decidiu viver esse processo, você decidiu abraçar e falar: Deus, eu vou confiar. Essa palavra foi para mim, querido. Vem aqui à frente, vamos orar pela tua vida em nome de Jesus. Vamos orar pela tua vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus tem grandes projetos para mim e para a sua vida. Deus tem grandes projetos para a sua igreja, para a nossa casa. Não desista, não desista. O inimigo está se levantando furioso contra você, porque ele sabe que a bênção é grande. O inimigo está se levantando na tua casa, no teu trabalho, porque ele sabe que a bênção é grande sobre a tua vida. E ele não quer, ele quer que você desista, ele quer que você desanime, ele quer que você pare. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te lembrar que ele é teu Deus, que ele tem te guardado, ele tem te separado. Não é para você reclamar do processo, é para você adorar, porque existe um processo, existe uma promessa, existe um Deus que te guarda, existe um Deus que zela por você, existe um Deus que pagou um alto preço naquela cruz. E não vai ser agora que ele vai te abandonar. Não vai ser. Porque de maneira nenhuma, aqueles que vêm a Cristo, ele lança fora.